Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Que características envolvem esse tema, o que ele significa e quais as consequências dessa expansão da fronteira agrícola. Importantíssimo refletir sobre o tema, porque vai gerar consequências para o meio natural, para as atividades da sociedade, para as relações da sociedade também como um todo, né, com o meio natural. E aí refletimos no início a respeito com 3 perguntinhas. Você sabe o que significa o termo expansão da fronteira agrícola? Quando usamos esse termo, qual é o significado? Será que há algum prejuízo ambiental quando as fronteiras são expandidas, quando as fronteiras agrícolas são expandidas? O que acontece com o meio ambiente, o meio natural, as características naturais dessa área? E você já percebeu em alguma região essa expansão? É do teu conhecimento alguma área que tem essa expansão das fronteiras agrícolas? Ou seja, mudanças das características naturais para o avanço das atividades da agricultura e pecuária? Então é importante refletir a respeito. E aí pensamos juntos ali, o que é a expansão da fronteira agrícola? Refere-se ao avanço das áreas de produção agropecuária sobre a vegetação nativa. Então, quando eu tenho a retirada da vegetação nativa, para que a atividade agropecuária, ou seja, cultivo de vegetais e criação de animais, avance, aumente sua área, então eu vou ter uma modificação ali na característica natural. Historicamente, o bioma do Cerrado, que é esse que está destacado no mapa, ele teve essa influência, né, da expansão da fronteira agrícola. Teve a modificação das suas características naturais, a retirada de vegetação, né, a mudança do habitat natural de muitos animais, a retirada de muitas plantas para que a fronteira agropecuária ampliasse ali, a produção agropecuária ampliasse. Então, um dos biomas ali que se destaca nessa característica de ter sido modificado, ter sido afetado de forma significativa. Mas existe a expansão em direção à região norte e à região da floresta amazônica, que é uma preocupação relevante em relação à expansão da fronteira agrícola. Que acontece, por quê? Porque a região que está em maior desenvolvimento e expansão agrícola é o centro-oeste, pela produção da soja e pela atividade da pecuária, que é a criação de animais. Então, há um crescimento dessa atividade, portanto, as áreas para a produção são maiores, se exige cada vez mais áreas maiores. E aí você vai ter a expansão dessa fronteira agrícola em direção à região norte, principalmente a região da floresta amazônica. Então, essa é uma característica importante quando a gente pensa na expansão da fronteira agrícola. O meio natural vai ser modificado e algumas consequências serão geradas em função disso. E aqui nós temos imagens que mostram tanto a atividade de pecuária quanto a atividade de agricultura ali na região de Mato Grosso, região centro-oeste, que avança cada vez mais em direção à floresta amazônica. E quais são as consequências que podemos destacar? O desmatamento. Nós podemos dizer que a fronteira agrícola causa sim desmatamento, né? Esse processo de expansão das atividades agropecuárias já causou desmatamento em grande parte do Cerrado, então o bioma do Cerrado foi primeiro afetado e segue em direção à floresta amazônica. Há cada vez mais a expansão dessas fronteiras em direção à floresta amazônica, tirando a vegetação da floresta para o cultivo ali de vegetais ou para a criação de animais. Então, isso é a expansão da fronteira agrícola, né? Pensando no conceito em si. E mesmo com fiscalização, monitoramento, uso de imagens de satélite que mostram, né, as áreas florestadas e o quanto isso se modifica, mesmo assim há a expansão dessa fronteira, há a retirada de floresta, uma quantidade muito grande por dia que acabam afetando toda a diversidade natural, todas as características naturais daquela região. É importante a economia, mas é importante também o equilíbrio natural. Nesse vídeo nós falamos sobre a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.